Fala pessoal, tudo bem com vocês? Feliz 2021! Se você tá aqui pela primeira vez, já começa o ano se inscrevendo no canal para você saber várias informações do Santos ao longo desse 2021, beleza? Vamos falar no vídeo de hoje sobre alguns jogadores que estão com o contrato terminando, principalmente com essa nova gestão do Andrés Rueda. É importante a gente falar sobre isso, até mesmo para a gente projetar, né, quais jogadores são prioridades para que o Santos renove o contrato ou jogadores que a gente meio que já vai acertar que vai perder e o Santos não vai renovar com esses atletas. Então fica até o final para você dar sua opinião nos comentários com quais jogadores você renovaria ou qual jogador você deixaria, né, livre aí para acertar contra o clube. Então fica até o final. Acho que é importante a gente falar sobre alguns jogadores que estão nessa lista que eu vou falar, que brigam, obviamente, por uma vaga no time titular do Santos e, obviamente, acredito que o Santos vai fazer um esforço maior para tê-los, né, no elenco nesse 2021, e outros jogadores que é mais para compor o elenco. Não é que não sejam prioridades, mas eu acredito que o Santos vai gastar mais energias com alguns atletas do que com outros, até pela questão financeira, né? O Santos também precisa cortar gastos e acredito que cortar gastos renovando com o jogador é um passo importante, né? Porque quando a gente fala em renovação, geralmente o jogador tem um ajuste no salário, então é uma certa forma também de economizar. Antes de mais nada, mas que estava passando batido por alguns torcedores, é a situação do Pará, que tinha contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2020 e ele renovou o contrato com o Santos até 2022. Então, para quem não sabia, o Pará renovou o contrato com o Santos, foi até em outubro de 2020 que ele acabou renovando. E agora vamos falar de outros jogadores que estão com o contrato terminando. Começando por ele, Arthur Gomes, revelado pela categoria de base do Santos. O contrato do Arthur Gomes vence neste ano, 31 de dezembro de 2021. Acho muito difícil, isso é uma opinião, tá? Não é informação, que o Santos renove o contrato com o Arthur Gomes. Acho que não tem clima, né? O Santos terminou o ano naquela partida contra o Ceará com um gol que teve uma participação do Arthur Gomes, que a torcida ficou bastante chateada. É um jogador que a torcida vem pegando muito no pé. E o Santos tem jogadores, principalmente no ataque, de muito potencial até maior, né, que o Arthur Gomes, então acho que não vai ser uma prioridade. Pode até ser que o Santos renove com o Arthur Gomes, mas não encaro como uma prioridade a renovação de contrato dele. Outro jogador que eu não encaro como uma prioridade e meio que vai nesse argumento que eu falei do Arthur Gomes é o Copete. O Copete tem contrato com o Santos até o dia 22/6/2021, ou seja, já pode até mesmo assinar um pré-contrato com qualquer clube. Acho muito difícil o Copete conseguir voltar a jogar no Santos, ter oportunidades e até mesmo renovar o contrato dele com o Santos. Acho que o ciclo dele já se encerrou. Ele é o jogador estrangeiro com mais gols na história do Santos, né? O Sanches tá ali chegando na cola dele, mas eu acho que o ciclo dele já se encerrou. É um jogador também que eu não vejo muito para ele crescer no Santos. O que ele tinha que fazer, ele já fez, então acho muito difícil o Santos renovar com o Copete. Agora, saindo um pouco do ataque e indo para o setor defensivo, o zagueiro Laércio tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2021. É um jogador que também tem várias opções na zaga, mas com o Cuca foi um jogador que teve até algumas chances, estava até na frente de Alex e Wagner Leonardo em alguns momentos. Mas eu acredito que, independente de Luan Pérez ou Lucas Veríssimo continuarem no Santos, acho muito difícil o Santos estender esse vínculo com o Laércio. Obviamente que o futebol ele é muito dinâmico. Às vezes o Santos pode perder algum zagueiro por lesão ou mais jogadores, né, do setor defensivo sejam vendidos, aí você tem necessidade de renovar com o zagueiro, até mesmo para você não investir em outro, né? Às vezes é mais barato você renovar com um jogador que já está no seu elenco do que você fazer um novo investimento. Mas eu acho difícil o Santos renovar esse contrato com o Laércio, pelo menos até o momento que ele estava no Santos, em 2020, ele não se firmou tanto como um zagueiro em potencial. Posso estar enganada, mas acho que dificilmente o Santos vai renovar com um jogador ou até mesmo envolver numa troca, né, com algum outro atleta, enfim. Então vamos aguardar para ver o que o Santos vai fazer. Vale lembrar que a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e aí deixar o Santos de forma gratuita.
Esse outro jogador que eu vou falar, eu acho que é muito na relação de ciclos. A gente precisa aceitar que alguns ciclos se fecham. Da mesma forma como eu falei do Copete, eu acho que o Vladimir também já fez o período dele que ele tinha que fazer no Santos. Não vejo mais crescimento do Vladimir. Quando ele teve uma oportunidade com a saída do Everson, que todo mundo imaginou que ele seria o titular do Santos, até mesmo pelo tempo que ele tem no Santos Futebol Clube, ele acaba se machucando e daí assume o João Paulo, e depois o João Paulo testa positivo para o Covid e fica o John. Eu acho muito difícil o Vladimir continuar no Santos. Obviamente que o acerto dele já está encaminhado, a gestão do Orlando Rolo encaminhou uma renovação por pelo menos mais um ano, até dezembro de 2021. O contrato do Vladimir já se encerrou 31 de dezembro de 2020, mas vai depender muito da vontade da nova gestão, do Andrés Rueda. Mas eu acho complicado porque é uma decisão que você tem que tomar agora. Nos seus primeiros dias à frente do Santos Futebol Clube. Teoricamente, os goleiros do Santos, tanto titular como reserva, é João Paulo e John e João Paulo. Não vejo espaço para o Vladimir nesse elenco do Santos. Tem outros jogadores, outros goleiros da base também, que podem ocupar essa função de terceiro goleiro no Santos. E, obviamente, é o que eu sempre falo, renovação, geralmente você dá um aumento salarial para o atleta. Não sei se para o Vladimir é interessante, Também não sei se tem outro clube interessado no Vladimir, então é uma coisa que eu acho que é muito discutível essa permanência dele ou não. E agora a gente vai falar de dois jogadores que eu considero muito importantes para o Santos em 2021, um até pela idade para os próximos anos, principalmente pensando financeiramente, que é o Caio Jorge. Vamos começar falando pelo Caio Jorge, que é um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, principalmente como centroavante. É um jogador que eu aposto muito que amadureça ainda mais em 2021. E quando eu falo de amadurecimento, é a questão de cada vez mais estar se posicionando melhor, melhorando a finalização. Acho que é um jogador que tem muito potencial. Não é à toa que outros clubes da Europa já monitoram o jogador faz um tempo. O contrato do Caio Jorge está na mesma. 31 de dezembro de 2021, ou seja, a partir do meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Imagina o quanto o Santos não iria perder, os milhões que o Santos não perderia se não conseguir uma renovação com o Caio Jorge. Aí isso, eu também abro não só a questão técnica, que eu acho que é um jogador importante pra gente em 2021, mas principalmente financeiramente. É um jogador com muito potencial. Tenho certeza que quando ele for pra Europa, ele vai sim ter um mercado bacana, de clubes atrás dele. Então o Santos também não pode perdê-lo, principalmente nessa questão financeira. Mesmo que ele não vá ficar o ano inteiro ou que ele saia logo no começo de 2022, não sei. Mas o Santos precisa se proteger para que ele não saia de graça, feche um pré-contrato com algum outro clube. Então acho que é uma das prioridades dessa gestão do Rueda resolver essa questão do Caio Jorge. Algumas matérias, falam já que os representantes do Caio Jorge e o Santos já estão conversando. Parece que a questão de multa e salário, como eu sempre falo, o aumento salarial, isso aí não é problema. O que estaria pegando a questão de direitos por parte do Caio Jorge, Qual a porcentagem que ele ficaria numa renovação com o Santos? Talvez o Santos tivesse que abrir mão de algum percentual, enfim. Então essa seria a discussão do momento, mas que o Santos estaria nos bastidores confiante numa renovação com o Caio Jorge. Espero que isso aconteça. E agora, o nosso uruguaio, o nosso capitão, o jogador que a gente olha dentro de campo e se sente representado. O Pato Sanches, o Carlos Sanches, infelizmente ele acabou lesionando, tendo que operar o joelho dele, uma recuperação muito complicada. Provavelmente ele só chega em condições para disputar uma partida com o Santos lá para junho, maio, enfim, mais para o meio do ano. E o contrato dele termina exatamente no dia 22/7/2021. Ou seja, o contrato dele está acabando. Vamos colocar, que ele volte a jogar em maio. Vai ter aí poucos, 2 meses praticamente para jogar antes do contrato terminar. Então é um jogador que tem mercado ainda aqui no futebol brasileiro, apesar da idade dele. É um jogador que a gente sempre olha, os noticiários de clubes brasileiros querendo o Carlos Sanches, e eu acho que é uma liderança importante. É um jogador que também tá ali na cola do Copete para se tornar
o jogador estrangeiro com mais gols na história do Santos. Então eu renovaria com o Carlos Sanches, pelo menos até o meio de 2022, não sei. Ver, né, qual que é a ideia dele também, se ele pretende continuar no Santos por conta da idade dele, enfim, mas eu acho que é um jogador interessante para o Santos pensar para esse 2021/2022. É um líder, né? A gente tá falando tanto de molecada jogar nesse 2021 por conta de questões financeiras, até mesmo do potencial desses jogadores do Santos, então eu acho que é importante ter uma liderança como o Carlos Sanches nesse time. Independente se ele vai jogar como titular ou se ele vai ser opção no banco. É um jogador importante pra gente. A gente até comenta alguns jogos do Santos que a gente fala, putz, né, se tivesse o Sanches como opção ali no meio-campo, seria interessante. Então, eu renovaria com o Sanches e também com o Caio Jorge. Eu quero a opção de vocês aqui, se renovaria ou não renovaria, deixa aqui nos comentários. Gosto muito de ver a participação de vocês. E só reforçando, se você é novo por aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo sobre Santos Futebol Clube. E esse ano de 2021 promete muitas coisas boas aqui no canal. Então eu conto com a sua presença, com a sua participação e até o próximo vídeo.